Começamos a nossa viagem pela África Austral, numa das cidades mais remotas do mundo, Walvis Bay. A oeste, as grandes lagoas repletas de flamingos. Mais além, o Atlântico Sul. A leste, o grande deserto do Namibe, que dá nome a este país, a Namíbia. E é para o Namibe que nos dirigiremos em breve. Apesar da zona isolada onde nos encontramos, o nosso comboio é um autêntico palácio sobre rodas. Propriedade da Rovos Rail, algumas destas carruagens foram construídas na década de 1920 e oferecem a quem tiver a sorte de conseguir um bilhete um nível de conforto quase impossível de igualar em qualquer parte do mundo. Nos 2 vagões-restaurante, Jan Lowe está a preparar o vinho para o primeiro almoço dos passageiros. We normally put it out half an hour on ice, just to get it nice and cold, the correct temperature, serving temperature. Algumas carruagens à frente, na suíte real, com a sua casa de banho privativa, Zama faz as últimas camas. This room is finished now, and the guests are coming back. I need to go to do the next room. Com todos os passageiros a bordo, prontos para o que será uma viagem inesquecível de 10 dias, a partida é dada exatamente às 11 horas. E a locomotiva assume o comando. Viajando ao longo de uma linha traçada há mais de 100 anos, seguimos o Oceano Atlântico para norte, antes de virarmos para o interior através do deserto. Com 55 milhões de anos, o deserto do Namibe herdou o seu nome da língua Nama, de uma palavra que significa área onde não há nada. Mas à medida que nos dirigimos para leste, deixando para trás as grandes dunas, a terra torna-se mais fértil, tanto acima como abaixo do solo. E é ao elemento que está no subsolo que temos de agradecer a existência desta linha, o cobre. Nicholas é o historiador do comboio que segue viagem conosco. Well, the fact is that this railway that we're travelling along was built by the Otavi Mining Company specifically to transport the copper from Tsumeb to the coast. So actually, in every way, this railway that we're travelling along was a copper mining railway. Ao longo dos anos, milhões de toneladas de cobre foram transportados por esta linha, criando uma das indústrias-chave para o que viria a ser a atual Namíbia. À medida que passamos pelas montanhas do Erongo, é como se viajássemos de volta aos primórdios da humanidade. Este é o antigo território de caça do povo San. Apesar de permanecerem perto do caminho de ferro e do mundo moderno que este traz consigo, muitos San optam por viver como os seus antepassados há milhares de anos. 2 dos membros da tribo, Dux e Lalo, concordaram em levar-nos a caçar com flechas envenenadas. Dux frequentou a escola e fala inglês, mas prefere o modo de vida do seu povo. Caça no mato, tal como os seus antepassados fizeram durante milhares de anos. Because we follow him, and when you can see the animal, then we have to see also the wind. Which side is the wind, and if the animal no smell to run, then we can come a little more close in. Then is where we can shoot. As setas raramente matam de imediato. O veneno demora algum tempo a atuar. A bordo, enquanto o sol se põe, o relógio avança vários milhares de anos. Estamos prestes a viver a opulência dos anos 20, cortesia do chefe Albury, no restaurante do comboio com classificação Michelin.
pode parecer ocupado a trabalhar, mas Albury sente-se como mais um dos passageiros. It's like a working holiday because every time, wherever you travel through Africa by the coastline or inland, you see the mountain ranges and oceans, and like, for example, a beautiful sunset coming up like tonight. Numa tentativa de refletir a terra por onde viajamos, Albury escolheu uma iguaria local para o surpreendente menu desta noite. É uma das preferidas de Nicholas, o nosso historiador. Tonight we've got ostrich on the menu. The ostrich is a dry country bird, so it is a native of Namibia, and it has the benefit of being cholesterol free. It's considered a very healthy meat. And so we believe in the virtues of eating ostrich, which is why it is served, usually medium to rare. Enquanto os cozinheiros trabalham na preparação de dezenas de pratos, os passageiros provam os melhores vinhos que o sul de África tem para oferecer. Enquanto as estrelas despontam no céu e o nosso comboio se dirige para Otjiwarongo, onde irá parar no final de um dia verdadeiramente maravilhoso. É durante a noite que chegamos à pequena cidade de Otjiwarongo, onde, depois de desembarcarmos, vamos passar o dia com outro dos grandes caçadores de África, a lendária cheetah. Com a chegada dos caminhos de ferro, a população humana aumentou consideravelmente nesta zona. O que antes era a terra da cheetah tornou-se território de agricultores. Homens como Armas Shankar, que cuida de um rebanho de mais de 180 cabras, as quais trata como uma família. Infelizmente, as cheetahs adoram as cabras quase tanto como Armas. Por isso, os agricultores muitas vezes matam-nas assim que as avistam. Uma das pessoas que estão a tentar salvar a cheetah é Becky Johnston, da Cheetah Conservation Fund, protetora de Rosa e de 28 outras cheetahs órfãs. So these 6 females here are permanent residents here at CCF. So they came to us under the age of 6 months old. They never learned how to be a wild cheetah from their mother. She would be teaching them the correct animals to be hunting. She would be teaching them correct stalking behavior. She'd be teaching them even things like how to properly suffocate and how to eat your prey. And as humans, we make terrible teachers of all of these skills that they need to know. It's only something that a mother cheetah can teach. Incapazes de se defenderem sozinhas na natureza, Rosa e as suas companheiras terão de passar a vida em enormes recintos fechados. Mas Becky certifica-se de que elas ainda têm de se esforçar pela refeição, fazendo exatamente o que as cheetahs fazem melhor: correr. Com o caminho de ferro e outros meios de transporte a trazerem cada vez mais pessoas para a região, a associação está empenhada em encontrar uma forma de acabar com o conflito entre os agricultores e estes grandes felinos. A solução está no melhor amigo do homem, o cão. Mais precisamente, o cão pastor Anatólio, o cão de guarda perfeito para rebanhos como o de Armas Shankar. The good thing about these dogs is they don't need much training. The main thing they need to do is bond with the herd. Puppies! Come. Come on, guys.
Good puppies. Yeah, good puppies. Good puppies. Callum é responsável pelo programa de cães de guarda de gado, que cria cães para proteger os rebanhos de predadores como a chita. E basta um cão como este, o Corvette. I know there's a lot of people that, especially in Namibia, they're actually scared of dogs, especially big dogs like this. And the predators seem to be the same. Once they see one of these dogs with the herd, they see the size, they hear the bark, and they see that these guys aren't messing around, they will make sure that they keep away from that herd, and they'll go for something a little bit easier, like the Steenbok or Duiker. À medida que mais destes cães são introduzidos nas manadas, a esperança é de que os agricultores deixem de sentir a necessidade de matar um dos maiores predadores de África. De regresso à estação de Otjiwarongo, voltamos a embarcar para iniciar a nossa viagem pelo lendário deserto do Kalahari. Abrangendo grande parte da Namíbia, Botsuana e a parte ocidental da África do Sul, o deserto do Kalahari estende-se ao longo de 900 mil quilómetros quadrados. Na língua local, o Tawana, Kalahari significa um sítio sem água. E talvez não haja melhor forma para contemplá-lo do que como Doug escolheu fazê-lo a partir de um dos bares do nosso comboio. I'm having a Jameson in the water. Nice relaxing before dinner. We've caught planes, we've been on cruises, and this is still the best. On a train you see things that you don't see at home or that you don't even plan to see, and it's wonderful. You get on the train, you meet strange people. When you get off with your friends, it's a wonderful place to meet people and see the country. Outrora uma colónia alemã, a população de origem europeia do sudoeste africano contava apenas com cerca de 14 mil pessoas quando foi tomada pelos britânicos após a Primeira Guerra Mundial. Grande parte dessa população estava concentrada em torno de Windhoek, para onde nos dirigimos, algo que, como explica o nosso historiador Nicholas, aconteceu por uma razão muito forte. It has got a lot of natural springs. It's at an altitude of 1,642 meters, so it is actually quite high. And the presence of these springs meant that you always had water. Now, the history of Namibia is undoubtedly the search for water, because at every step of the way there was a shortage of water, and sometimes a paralyzing shortage of water. À chegada à estação de Windhoek, construída no início do século XX, podemos ver fortes ecos do passado alemão da Namíbia. It is amazing to me how much the Germans put in the short period of 1884 to 1918, which was the end of the First World War, when they lost their colonies. Embarcamos novamente no nosso comboio e partimos em direção ao Kalahari. Desta vez estamos na companhia de duas mulheres que fizeram da Rovos Rail a sua segunda casa, Diana Buchanan e a sua irmã Valda Brown. My husband and I travelled 40 times together, up and down between Cape Town and Johannesburg. And then when he died, I carried on travelling, and now I'm up to 64. Valda, uma veterana de 12 viagens, está convencida de que este comboio faz maravilhas a Diana. I looked at her last night and I thought she actually comes alive on the train. Tendo viajado com a Rovos Rail tantas vezes, Diana pode realmente chamar a este compartimento uma segunda casa. This compartment has been named after my husband, Buck Buchanan. And because he and I travelled so regularly on this train, as I say, when he died, he'd done 40 journeys. So that was reason enough to name a compartment after him. Sempre que o nome Buchanan aparece na lista de passageiros, a subgerente Cameron Motto certifica-se de que a carruagem número 3453 é preparada. Yes, the thing is, whenever she books a journey,
we always try to put this coach on the train just for her. Like right now, I can tell you the number one reason this coach is on the train is just for her to have a room. So we always try to give her best experience ever. And her best experience ever is to be traveling in her husband's memory. Ao sair de Windhoek, o nosso comboio atravessa a imensidão árida do deserto do Kalahari. And at this time of evening, you can stand at the back there, with your arms out and pretend to be Kate Winslet and call it the reverse Winslet. Depois de quase 1000 quilómetros, atravessamos a fronteira para a África do Sul e somos subitamente confrontados com uma linha verde no mato. É o rio Orange, um oásis inesperado onde são cultivadas algumas das melhores uvas da África do Sul. Mesmo junto à linha férrea está a quinta de Bezalel, a casa de Martinos, cuja família está aqui há 5 gerações. Really is the Orange River that is the lifeline of this area, bringing the much needed water we need to actually grow these grapes in a desert-like environment. Muitas das uvas cultivadas ao longo do rio destinam-se à produção de vinho, mas a quinta de Bezalel é mais conhecida pela produção de brandy. My father really started in terms of the wine, but he always had the idea in the back of his head that the ultimate goal would be turning that wine into brandy, rather than just making wine for wine's sake. Ao contrário do whisky, em que o sabor da bebida provém dos taninos do barril, no brandy o barril desempenha um papel mais neutro. Muitos brandys permanecem no barril durante mais de 10 anos. Brandy will take me just as long as it would take you to put your kids through school. It's the same time and level of commitment, and just as your kids, you're not even sure exactly how it's going to turn out because there's so many influences out of your control. Mas se o resultado for bom, o sabor é sublime. De manhã, passamos por uma zona que foi outrora um país fronteiriço, entre a colónia britânica do Cabo e o Estado Livre de Orange, um Estado independente criado pelos Boers, descendentes de um povo maioritariamente holandês que chegou no século XVII. E foi aqui, para o bem e para o mal, que a história de grande parte da África Austral foi forjada por pedras preciosas e pela vontade de um homem. As pedras eram diamantes e o homem era Cecil Rhodes. Diamonds were found a short distance away from Kimberley along riverbanks in the 1870s and rather the late 1860s, and then in 1871 someone found them on a little hill. And from that little hill, it's been excavated out to form the Big Hole. O Big Hole, como era chamado, foi em tempos uma das maiores minas de diamantes do mundo, controlada por Cecil Rhodes e a sua empresa, a De Beers. O maior buraco alguma vez escavado artificialmente começou como várias pequenas minas de 9 metros quadrados, cada uma escavada por 1 ou 2 mineiros. The upper level was called yellow grounds, didn't have much diamonds. So later on in the year 1892, they introduced the headgear. Okay, it's the silver construction, all right, with the wheel on top. The headgear dug deeper, 1,097 meters. Out of the big hole, they took about 14.5 million carats of diamonds. That's a lot. A mina era tão produtiva que inundou o mercado, provocando a queda do preço e levando à falência muitos dos mineiros mais pequenos. Por fim, toda a operação ficou sob o controle de um pequeno grupo de homens extremamente ricos que se reuniam neste edifício, o Clube Kimberley. There were more millionaires per square foot than anywhere else in the world under the roof of Kimberley Club. All the diamond magnates, diamonds were a very quick way of making money in those days. You dug up your diamonds, you could sell it immediately.
Talvez o mais influente dos magnatas dos diamantes tenha sido Cecil Rhodes, que aos 35 anos controlava quase todo o mercado. Mas isso foi apenas o início das suas ambições. This veranda and Kimberley Club is very historic. A lot of influential people met here and had discussions that essentially led to the carving up of Africa. Cecil John Rhodes himself wanted to colonize everything up as he went north. O facto de querer controlar África, apropriando-se ao máximo das suas riquezas minerais, já é suficientemente chocante. Mas o pior foi a sua afirmação de que a raça branca era superior e que, por isso, se justificava despojar a população indígena das suas terras e dos seus direitos. The history is very painful, okay? But it's a history that needs to be told, all right? Yes, Mr. Rhodes, from his side, he was an imperialist. What he found here, okay, in Africa, he said it belonged to his people, all right? So from our side in Africa, we suffered, all right? So from our side, okay, his history is a bit bitter for us. Regressando ao nosso comboio, deixamos Kimberley na linha férrea fruto do sonho de Rhodes. Esta é uma secção da sua fantasia, uma linha que deveria percorrer todo o continente da cidade do Cabo ao Cairo, em território que esperava que pertencesse ao Império Britânico. Uma recordação dos devaneios do Império e do sofrimento que acabou por trazer aos povos da África do Sul. O nosso comboio avança e dirigimos-nos para Pretória, onde visitaremos a estátua de um homem que esperava curar essa dor. Desde o início, os seus escultores quiseram substituir o conceito de divisão pelo de inclusão. So we were thinking if you repeat the form of the building with the arms, it creates a repetition, and repetition creates rhythm, and it makes the whole feeling, if you look at it, it creates a calmness. A equipa foi contratada quando a saúde de Mandela estava a piorar e teve de trabalhar em contrarrelógio. They told us we had 6 months, less than 6 months, in which to do this. Now, normally we would do a statue like this in 18 months to 2 years, but we had 6 months in which to do this. A força da estátua irradia das características em que a equipa se concentrou. Smiling face. I mean, he had, his whole demeanor had to be one that was friendly. Unselfishness, you know, and you can't. There's no anger, no hate, no. That's amazing. He was a true. He was really a person that really practiced what he preached, and that was the acceptance of all. All human life was equal to him. Infelizmente, Mandela morreu antes da estátua estar concluída, mas a dupla teve uma ideia que ajudaria as pessoas a superar o luto, uma forma de poderem comunicar com Mandela, apesar de este já ter morrido. I remember with the installation day, we asked the foundry to grind a tiny slit in his left leg, and you were able to send or post letters to him on that day. A ideia era que os enlutados pudessem despedir-se de uma forma pessoal e privada. Com este pensamento, é a altura de olhar para trás e relembrar de onde viemos. Uma incrível viagem de 2.400 quilómetros desde o deserto do Namibe, onde passámos tempo com povos que fizeram dele a sua casa há milénios e com animais que aí vivem ainda há mais tempo. Através do exuberante oásis do Rio Orange, até aos campos de diamantes em Kimberley, que tanto contribuíram para a criação da África do Sul durante os tempos do Império. Finalmente, chegamos a Pretória, onde o sol se põe,
para pôr fim à nossa viagem.